Oi pessoal, no vídeo no exercício anterior, vocês criaram uma estratégia para a apresentação de vocês. Vocês definiram o que vocês vão falar. Agora nesse vídeo, a gente vai ver algumas técnicas para escrever o texto, falar transmitindo segurança e também para ter uma postura confiante numa apresentação ou numa gravação de vídeo. Assim, vocês vão poder terminar de preparar a apresentação que vocês vão fazer em aula, ok? Vamos lá! Muito bem, então agora vocês já sabem que tem que contar uma história. Mas como que a gente prepara o texto para contar essa história? Então agora nós vamos falar um pouco sobre redação de textos que são preparados para serem falados, não lidos. Como é que a gente escreve esse tipo de texto? Sim, tem diferenças e a gente vai ver isso agora. A primeira coisa que vocês precisam entender é que escrever um texto que vai ser lido é completamente diferente de escrever um texto que vai ser falado. Quando alguém vai ler um texto escrito, ele pode voltar a olhar. Ele pode voltar para o início da frase, ele pode voltar para o início do parágrafo. Agora, quando a pessoa está escutando outra pessoa falar, a pessoa só tem uma chance de entender aquilo, porque a pessoa está falando e ela não vai voltar para repetir aquilo que o ouvinte não entendeu. Então, a regra número 1 de um texto que vai ser falado, seja num vídeo gravado, seja numa palestra, a regra número 1 é uma informação por vez. Não dá para acumular várias informações numa frase só. O cérebro de quem escuta precisa processar cada ideia antes da outra informação chegar. E isso faz uma diferença muito grande. Vamos fazer um teste. Feche os olhos. Fecha o olho aí. Fecha o olho aí. Escuta. O projeto que desenvolvemos ao longo de 6 meses, utilizando metodologias ágeis e envolvendo 3 equipes diferentes, resultou em uma economia de 30% nos custos operacionais da empresa. Agora, se eu falar de outra maneira, continua de olho fechado, escuta agora e vê se não ficou mais fácil de entender. Desenvolvemos esse projeto em 6 meses. Usamos metodologias ágeis. 3 equipes trabalharam juntas. O resultado? Economia de 30% nos custos operacionais. Então vejam, frases mais curtas ajudam vocês a gerenciar a respiração na hora de falar. Ninguém quer ficar sem ar no meio de uma apresentação importante, né? Então, sempre leiam o texto em voz alta enquanto estão escrevendo. Algumas palavras juntas criam sons estranhos, os famosos cacófatos. Aí olha só esse exemplo. Vou mijar. Ruim, né? Soa, vou mijar. Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Uma dica prática para eu poder calcular quanto tempo esse texto escrito vai dar quando for falado é a seguinte: 20 linhas de texto em fonte Arial, tamanho 12, com espaçamento duplo, equivalem a aproximadamente 1 minuto de fala. Para ter uma ideia, vocês vão ter que ler o texto e cronometrar antes de fazer a gravação. Agora, tá pronto o texto, mas tem também umas dicas para locução, para como que eu vou falar. Vamos olhar rapidinho essas técnicas. Olha só, gente, um texto bem escrito é só metade do trabalho. A outra metade é como eu falo esse texto. Primeira regra importantíssima: monotonia é assassina da atenção. Ninguém aguenta uma pessoa falando no mesmo ritmo e no mesmo tom o tempo todo, dá sono, dispersa a atenção dos ouvintes, é muito chato, eu vou começando a ficar cansado, eu vou começando a ficar de saco cheio. Imagina eu ficar meia hora ouvindo uma pessoa falando assim. Chato, né? Então, a gente tem que
variar o ritmo da fala. A gente fala mais devagar nos pontos importantes, a gente acelera nas transições. Vírgulas e pontos, elas não são apenas sinais de gramática, elas são marcações da respiração. A vírgula é uma pausa curta, o ponto é uma pausa mais longa. E aí a gente usa isso também para gerenciar o fôlego e criar ritmo na fala, criar variação do ritmo, que isso também ajuda o texto a não ficar monótono. A entonação da voz, ela tem que enfatizar as palavras-chave. E aí tu vai me perguntar, mas como é que eu vou achar as palavras-chave do texto? Antes de qualquer apresentação, tem que fazer uma análise semântica do texto. Semântica significa estudem o significado das palavras no contexto da mensagem do texto. Vocês têm que identificar as palavras-chave, as palavras que são mais importantes para o conteúdo de cada frase, de cada parágrafo. Aí então, sabendo quais são essas palavras, vocês vão trabalhar a entonação da voz. A entonação e o ritmo. Vocês vão usar variações de ritmo, altura da voz e pausas estratégicas. Vocês podem falar um pouco mais alto. Vocês também podem falar um pouco mais baixo. Isso faz uma variação. Eu uso uma pausa. Daqui a pouco eu posso acelerar um pouquinho. E isso tudo cria nuance, evita a tal da monotonia que a gente não quer. Tem mais um macetezinho, a técnica do olhar adiante. Quando eu estou lendo um texto para fazer uma gravação, eu jogo o meu olhar 2 ou 3 palavras à frente da palavra que eu estou falando. Isso dá tempo para o cérebro preparar a pronúncia. Evita aquelas gaguejadas que são frustrantes para a gente que está falando e meio irritante para quem fica ouvindo. Por que a gente não fica Porque a gente joga o olho e aquele segundinho, aquela fração de segundo é suficiente para o cérebro preparar a entonação, a interpretação e ritmo da fala. E aí a gente pronuncia do jeito mais bacana e mantém a atenção do ouvinte. Uma coisa muito importante é o seguinte, tem que ensaiar, tem que se preparar. Grava, usa o celular, escuta, analisa, pensa onde é que tu pode melhorar. Observe o tamanho das frases, a sonoridade, o ritmo. E uma coisa importante, cada uma tem que desenvolver a sua própria maneira de falar. Cada pessoa é diferente da outra. Tem pessoas que são mais agitadas, tem pessoas que são mais tranquilas. Então essas técnicas ajudam a melhorar dentro da sua própria característica. Autenticidade e naturalidade são fundamentais. Então, não tentem ser outra pessoa, aquele locutor da televisão ou aquele palestrante que tu achou muito bacana. Vocês podem usar a técnica que eles usam, mas usem para desenvolver a maneira natural de vocês falarem. Por último, a postura corporal, a linguagem do corpo. Sim, a posição do corpo da gente também está dizendo alguma coisa para a plateia. Ou então, para alguém que esteja assistindo o vídeo. Embora no enquadramento, de uma forma mais limitada, mas igual, a postura do corpo também transmite alguma coisa, que pode ser determinação, segurança, tranquilidade, ou pode ser insegurança, preocupação, intranquilidade. Então olhem para esses desenhos aqui. Quem é que é mais confiante aqui? O rapaz ou a moça? Óbvio que é ela. A gente percebe pela postura corporal. Outra coisa, se vocês estiverem fazendo uma apresentação pessoalmente, numa sala, num auditório, caminhem, variem a posição de vocês. Dessa forma, vocês não criam monotonia visual.
Quando vocês se mexem, as pessoas procuram vocês com o olhar. Então, de novo, estão criando uma situação nova. Para onde ele vai? Para onde é que ele vai parar? O que ele vai fazer? Isso prende a atenção do público. Isso é importante. É mais um elemento que colabora para uma apresentação com boa técnica. Gente, tudo isso é importante, tudo isso ajuda e tudo isso tem que ser preparado, tem que ser praticado. É bom vocês lembrarem o seguinte: apresentar bem é uma habilidade. E como qualquer habilidade, ela melhora com a prática. Tem que praticar. Gravem com o celular, analisem, apresentem para uma pessoa amiga que possa comentar de uma forma construtiva, né? Então, assim, não esperem ser perfeitos na primeira tentativa. Vocês têm que praticar, gravar, analisar, ajustar. Bora lá, vamos fazer isso melhorar. Agora, vocês têm as ferramentas essenciais para apresentações impactantes. O storytelling, que conecta emocionalmente, textos bem estruturados para serem falados e técnicas de locução e de postura que prendem a atenção do público ouvinte, da plateia de vocês. Se vocês usarem tudo isso, aos poucos a técnica de apresentação de vocês vai ser cada vez melhor. O impacto da apresentação de vocês vai ser cada vez melhor. Eu tenho certeza disso. Usem, pratiquem bastante e venham mostrar esses resultados no nosso próximo projeto na aula, o TED Pessoal. Tá bom? Valeu, grande abraço e nos vemos na próxima aula.